final dos anos 40, pesquisadores russos deixaram 5 pessoas acordadas por 15 dias usando um gás experimental como estimulante. Eles foram mantidos em um ambiente selado e monitorando o oxigênio deles para que o gás não os matasse, já que possuíam altos níveis de toxina concentrada. Para observá-los, havia um circuito interno de câmeras com microfones de 5 polegadas e janelas menores que janelas de vigia dentro do ambiente. A câmara estava cheia de livros, camas sem lençóis, água corrente e banheiro. Também havia comida seca suficiente por 1 mês para todos os 5. As cobaias do teste eram apenas prisioneiros políticos declarados inimigos da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos primeiros 5 dias. As cobaias dificilmente reclamavam, já que haviam sido avisados, falsamente é claro, que seriam libertados se participassem do teste e não dormissem, por 30 dias seguidos. Suas conversas e atividades eram monitoradas, e foi notado que eles conversavam constantemente sobre incidentes traumáticos do passado, e o tom geral da conversa tomou um tom mais sombrio a partir do 4º dia. Depois de 5 dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os trouxeram à atual situação, e começaram a demonstrar paranoia severa. Elas pararam de falar um com os outros e começaram a sussurrar alternadamente nos microfones e bater nas janelas dos vigias. Depois de 9 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele corria por toda a extensão da câmara, gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas depois de um tempo, só conseguia produzir alguns gruídos. Os pesquisadores concluíram que ele conseguiu fisicamente romper suas cordas vocais. O mais surpreendente deste comportamento foi como os outros reagiram a isso. Ou melhor, não reagiram. Eles continuaram a sussurrar nos microfones até que o segundo prisioneiro também começou a gritar. Os que não gritavam pegavam os livros disponíveis, arrancando as páginas atrás de páginas, e começaram a colar sobre os vidros dos vigias, usando as próprias fezes. Os gritos logo pararam. Mais 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza de que funcionavam, já que pensavam ser impossível que as 5 pessoas lá dentro não estivessem produzindo som algum. O consumo do oxigênio indicava que as 5 pessoas estavam vivas. Na verdade, acontecera um aumento no oxigênio, indicando um nível de como se houvesse 6 pessoas lá dentro. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores usaram o interfone de dentro da câmara, esperando alguma reação dos prisioneiros, que não estavam dando sinais de vida, e os cientistas acreditavam que eles estavam mortos ou vegetando. Eles disseram no interfone: "Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Fiquem longe das portas e deitem-se no chão ou atiraremos. A colaboração dará a um de vocês liberdade imediata." Para a surpresa de todos, alguém respondeu calmamente uma única frase: "Nós não queremos mais ser libertados." Discussões começaram a surgir entre os pesquisadores e as forças militares que criaram a pesquisa. Não conseguindo mais resposta alguma do interfone, foi finalmente decidido abrir a porta à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmara e substituído por ar fresco. Imediatamente as vozes vindo dos microfones começaram a reclamar. 3 vozes diferentes imploravam pela volta do gás, como se pedisse para que lhe poupassem a vida. A câmara foi aberta e os soldados entraram para retirar as cobaias. Elas começaram a gritar mais alto do que nunca, e o mesmo fizeram os soldados quando viram o que tinha lá dentro. 4 das 5 cobaias estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever o estado deles como vivos. A comida a partir do 5º dia não tinha sido tocada. Havia pedaços de carne vindo do peito e das pernas, tampando o ralo no centro da câmara, bloqueando e deixando 4 centímetros de água acumulado no chão. Nunca se determinou quanto dessa água era na verdade sangue. O
Os 4 sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculos e pele extraídos do seu corpo. A destruição de carne e ossos expostos nas pontas dos dedos indicavam que as feridas foram feitas à mão, e não por dentes como se pensava inicialmente. Um exame mais delicado na posição das feridas indicou que alguns, se não todos os ferimentos, foram autoinduzidos. Os órgãos abdominais abaixo da costela das 4 cobaias haviam sido removidos, enquanto o coração, pulmões e diafragma estavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados à costela haviam sido removidos, expondo os pulmões através dela. Dava para se enxergar o pulmão se enchendo de ar a cada vez que as cobaias respiravam. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Eles só haviam sido retirados e colocados no chão, rodeando os corpos eviscerados, mas ainda vivos das cobaias. Podia-se ver o trato digestivo dos 4 trabalhando, digerindo a comida. Logo, ficou aparente que o que estava sendo digerido era a própria carne que eles haviam arrancado e comido durante os dias. A maioria dos soldados ali presentes eram das operações especiais russas. Muitos se recusaram a voltar para a câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali e também pediram para que os gás voltassem. Pelo menos elas não dormiriam. Para a surpresa de todos, as cobaias ainda lutaram durante o processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter sua garganta cortada e o outro foi gravemente ferido ao ter seus testículos arrancados e uma artéria de sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Outros 5 soldados perderam a vida se você contar os que se mataram semanas depois desse incidente. Durante a luta, um dos 4 sobreviventes teve seu braço rompido e ele começou a perder muito sangue quase que instantaneamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas foi impossível. Ele havia sido injetado mais do que 10 doses normal de morfina para humanos e ainda lutava como um animal, quebrando as costelas e o braço de um médico. Houve um ponto em que seu coração bateu fortemente por 2 minutos, após ele ter sangrado tanto ao ponto de ter mais ar no seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois do seu coração ter parado, ele ainda continuava a gritar e lutar por mais 3 minutos, gritando a palavra mais, de novo, e de novo, e de novo, até ficar fraco e finalmente se calar. O terceiro sobrevivente estava muito contido e foi levado para o consultório. Os outros 2, com as cordas vocais intactas, continuavam a implorar pelo gás para serem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para uma sala de cirurgia que havia ali. Durante o processo de preparar a cobaia para receber seus órgãos de volta, foi descoberto que ele era totalmente imune ao sedativo que estavam dando a ele. O homem lutou furiosamente com as amarras que o prendiam à cama quando trouxeram gás anestésico para sedá-lo. Ele conseguiu rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras de um dos pulsos, mesmo com um soldado de 90 quilos segurando a sua mão. Levou mais do que o necessário de anestésico para sedá-lo, e na mesma hora que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Na autópsia, foi revelado que o sangue possuía o triplo de oxigênio normal. Os músculos que estavam presos aos seus ossos estavam destruídos, e ele havia quebrado 9 dos ossos nas lutas para não ser sedado. A maioria era pela força de seus próprios músculos que haviam sido exercidos. O segundo sobrevivente era o primeiro que começou a gritar entre os 5. Suas cordas vocais já estavam destruídas e ele não era capaz de gritar nem implorar para não passar pela cirurgia. E a única forma de reação que ele exibia era sacudir a cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido. Ele balançou a cabeça positivamente quando alguém sugeriu relutantemente se os médicos aceitassem fazer a cirurgia sem anestesia. O sobrevivente não reagiu durante as 6 horas dos procedimentos para repor seus órgãos e tentar cobrir com o que lhe restou de pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que era medicamente impossível o paciente estar vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistia à cirurgia constatou que a boca do paciente virou um sorriso toda vez que seus olhos se encontravam. Quando a cirurgia acabou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a gruir em alto, tentando falar enquanto lutava, acreditando
Acreditando ser algo extremamente importante, o médico pegou uma caneta e papel para que o sobrevivente escrevesse sua mensagem. Ele escreveu: "Continuem me cortando." Os outros 2 sobreviventes passaram pela mesma cirurgia, os 2 sem anestésico, mas ambos tiveram um paralisante injetado durante as operações, pois o cirurgião achou impossível continuar o procedimento enquanto os pacientes estavam histéricos. Uma vez paralisados, as cobaias só podiam acompanhar os procedimentos com os olhos, mas logo o efeito paralisante passou e em questão de segundos eles começaram a lutar contra as amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, começaram a pedir pelo gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles haviam se ferido, por que haviam arrancado suas próprias entranhas e por que queriam tanto aquele gás. Uma única resposta foi dada: "Eu preciso ficar acordado." Todas as 3 cobaias sobreviventes foram colocadas de volta à câmara, enquanto esperavam alguma resposta para o que seria feito com eles. Os pesquisadores, encarando a ira dos seus benfeitores militares por terem falhado em seus objetivos, consideraram eutanásia aos pacientes. O comandante do processo, um ex-KGB, viu algumas possibilidades e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sobre o gás estimulante. Os pesquisadores recusavam fortemente, mas não tinham escolha. Em preparação para serem selados novamente à câmara, as cobaias foram conectadas a um monitor EEG, eletroencefalograma, que mede as suas ondas cerebrais. Para surpresa de todos os 3 pararam de lutar assim que souberam que seriam colocados de volta ao gás. Era óbvio que até aquele ponto, os 3 estavam lutando apenas para ficarem acordados. A cobaia restante estava mantendo sua cabeça longe do travesseiro e piscando rapidamente. Como foi o primeiro a ser conectado ao aparelho EEG, a maioria dos pesquisadores estavam monitorando suas ondas cerebrais. Elas estavam normais na maioria das vezes, mas às vezes se tornavam uma linha reta, sem explicação. Era como se ele estivesse sofrendo mortes cerebrais constantemente. Enquanto se focavam no papel que o monitor soltava, apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fecharem assim que sua cabeça atingiu o travesseiro. Suas ondas cerebrais mudaram para aquelas de sono profundo, e então tornaram-se uma linha reta pela última vez, enquanto seu coração parava na mesma hora. A única cobaia que podia falar começou a gritar. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas retas que o paciente que acabou de morrer. O comandante deu a ordem para ser selado dentro da câmara com as 2 cobaias e mais 3 pesquisadores. Assim que entraram na câmara, um dos pesquisadores pegou a arma e atirou nos olhos do comandante. Depois mirou na cobaia muda e atirou em sua cabeça. Ele pegou a arma para o paciente restante, ainda preso à cama, enquanto os outros pesquisadores saíram da sala. "Não, eu não quero ficar aqui preso com essas coisas. Não com você." Ele gritou para o homem amarrado. "O que é você?" Ele ordenou. "Eu preciso saber. O que você se transformou?" A cobaia apenas sorriu e disse: "Como você se esqueceu de quem somos? Nós somos você. Nós somos a loucura que vaga em todos vocês, implorando para sermos soltos toda vez dentro de sua mente animal. Nós somos aquilo de que vocês se escondem em suas camas todas as noites. Nós somos aquilo que vocês sedaram no silêncio e paralisaram quando vocês atingem o paraíso noturno do qual não podem sair." O pesquisador ficou quieto. Mirou no coração do paciente e atirou. O eletroencefalograma tornou-se uma linha reta, enquanto o paciente gaguejava.